Deus por este lugar, por esta casa de adoração, por esta casa de oração. Louvar a Deus pela vida deste amigo querido, este homem de Deus, pastor Carlos Maia, pastor Adriele, sua muito digna esposa. Eu estava conversando com a minha esposa sobre a vida deles, o ministério deles, o chamado deles. E isso aqui eu digo sem nenhuma demagogia. Vocês aqui da Shalom ganharam um presente, um casal que eu posso dizer, de certa forma, eles abriram mão de uma agenda lotada lá no Brasil. Quem conhece o pastor Carlos Maia sabe que ele viajava o Brasil inteiro pregando, dando conferências, e abriram mão para estar aqui servindo a esta igreja. Mas o mais importante da vida do pastor Carlos Maia, quando eu falo dele, eu falo da família dele, que não existe ministério isolado. O mais importante do ministério do pastor Carlos Maia não era nem as conferências, a agenda, era a vida dele. Por onde ele passou, ele deixou um lastro de testemunho. Isso está ficando cada vez mais raro. Você ter um pastor, hoje uma pessoa que é um referencial, com a vida exemplar, você tem que agradecer a Deus. Então, o pastor Carlos Maia é essa pessoa, esse é o ministério que Deus trouxe para esse lugar. Muito obrigado, meu amigo, por me receber aqui. Eu e minha esposa, nós estamos nos Estados Unidos já há 20 dias. A gente está vindo de Boston, eu fui para um congresso lá em Lowell. Ficamos ali uns 8 dias, não foi, na região, atendendo alguns compromissos. Eu vim com a minha família inteira, minha esposa e meus filhos. Minha esposa já tinha vindo outras vezes aos Estados Unidos, meus filhos nunca. Saímos da região de Boston, fomos para Nova York, atender alguns compromissos. Minha filha foi pregar num evento lá, minha esposa também. Demos uma passeada, depois viemos aqui para a Flórida. Eu fico aqui até segunda-feira na cidade de Orlando. Amanhã minha esposa vai para a cidade de Fort Myers, onde ela vai ministrar num retiro de mulheres ali naquela cidade. Eu vou ficar por Orlando, mas quarta-feira a gente já retorna ao Brasil. Quando forem orar, orem pela nossa vida, pelo nosso ministério, pela nossa casa. Eu vou pedir para você colocar-se de pé, por gentileza. Abra sua Bíblia comigo, por favor, nos Antigos Testamentos, no livro dos Salmos. Eu quero que você abra sua Bíblia no salmo mais conhecido da Bíblia, o salmo mais popular. Quem arrisca dizer qual é? Salmo 23. Algumas opiniões às vezes se dividem, né? Uns dizem Salmo 91, Salmo 23, outro Salmo 40. Na verdade são os salmos mais populares da Bíblia. Mas acredito, o Salmo 23 ele é chamado de o Salmo Universal. É a pérola dentre todos os salmos. Isso não quer dizer que ele é maior ou melhor, até porque todos os salmos são inspirados por Deus. Então todos eles estão em grau, digamos assim, de peso. Todos eles são iguais. Salmo 23, eu quero ler com vocês o verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. Diga amém. Amém. Sente-se, por favor. Me dê a sua preciosa atenção por alguns instantes. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu fiquei pensando, como diz na minha terra, eu fiquei matutando em algo que pudesse falar com vocês na noite de hoje. E dentre as muitas coisas que a gente pensa na qualidade de pregador,
este texto foi o que falou mais forte ao meu coração. Nós lemos no Salmo 23, especificamente no verso 5, que é, como lhes disse, o salmo mais conhecido da Bíblia Sagrada. Alguém o chama de o Salmo do Pastor. Isso porque a expressão que Davi usa, ele é um salmo davídico, significa dizer que ele é de autoria de Davi. A expressão princípio, o início do Salmo 23 é sobre o pastor. Ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Mas tem um detalhe muito interessante. O Salmo 23 ele está dividido em 3 partes. A primeira parte começa no verso 1, vai até o verso 2. A segunda parte do verso 3 ao 4 e a terceira parte do verso 5 ao 6. Na primeira parte, Davi apresenta Deus como pastor, grande pastor, o supremo pastor, o excelso pastor, o maravilhoso pastor, o grande pastor, o pastor por excelência. Na segunda parte, Davi apresenta Deus como o guia. Davi está dizendo sobre alguém que vai norteá-lo, orientá-lo, levá-lo, conduzi-lo. Na terceira parte, Davi apresenta Deus como o hospedeiro, o cicerone, o cuidador, aquele que irá recepcioná-lo na sua casa. Mas interessante que quando Davi apresenta Deus como pastor, Davi diz assim: se ele é pastor, eu quero ser a ovelha que vai ser cuidada por ele. Quando Davi apresenta Deus como guia, logo Davi diz: se ele é guia, eu quero que ele me leve e me conduza pelos caminhos que ele achar melhor, ainda que sejam as veredas da justiça. Quando Davi apresenta Deus como hospedeiro, Davi diz assim: eu quero entrar no interior da casa dele e quero desfrutar das bênçãos que este hospedeiro tem. Louvado seja o nome do Senhor. Se você pegar a soma do Salmo 23, o resumo do Salmo 23, você vai descobrir que o Salmo 23 é sobre relacionamento, é sobre intimismo, é sobre uma vida amigável, uma amizade de Deus para com Davi. É uma entrega. É Davi dizendo: eu ando com ele, ele anda comigo, eu vivo com ele, ele vive comigo, eu estou com ele. O Salmo 23 para mim é a maior expressão de intimidade. Quem escreveu o Salmo 23 falou de intimismo com propriedade. Quem escreveu o Salmo 23 falou de alguém não à distância, não falou de uma relação à base de rede social, à distância, não. Quem falou no Salmo 23 falou de Deus, na presença de Deus, andando com Deus, vivendo com Deus, sentindo Deus, cheio de Deus. Porque relacionamento na verdade é isso, é você sentir, é você andar, é você desfrutar, bendito seja o nome do Senhor, desta relação. Mas a minha intenção nesta noite, acredite, não é falar sobre a totalidade do Salmo 23. É por isso que eu li tão somente o verso 5. O que é que diz o verso 5, pastor? No verso 5 nós vamos ver aqui basicamente 4 bênçãos do hospedeiro. Quais são elas, pastor? Davi diz assim: preparas uma mesa perante mim. Guarde isso, provisão, na presença dos meus inimigos. Guarde isso, exaltação. Unges a minha cabeça com óleo. Guarde isso, capacitação. E o meu cálice transbordará. Guarde isso, abundância. Então eu vejo aqui provisão, eu vejo aqui exaltação, eu vejo aqui capacitação e eu vejo aqui abundância. Quem recebe esta palavra nesta noite? Observem que Davi exalta e adora aqui, pastor Carlos Maia, Jeová Jirê. Você sabe que na Bíblia Deus é chamado de Iavé, é o chamado
tetragrama da comunicação do homem para com Deus. O judeu, ele não pronuncia o nome de Deus, então ele criou essa expressão, ou criaram essa expressão para identificar o nome de Deus, chamando-o de Iavé, ou Jeová no nosso português. Na verdade, você vai ver em vários lugares ele aparecendo. Jeová Tsidkenu, o Senhor é a minha justiça. Jeová Rafá, o Senhor que cura. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Jireh, o Senhor é a minha provisão. Aqui, Davi está dizendo, ele é o meu provedor, ele é a minha provisão, ele faz além daquilo que eu penso ou imagino. Uma das coisas mais extraordinárias para um crente é ele saber que ele serve, adora e glorifica ao Deus da provisão. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o teu provedor. Pastor Adriano, de onde vem essa expressão provisão? Dentre as traduções desta palavra eu gosto de uma. A palavra provisão vem do latim providere. Providere é uma palavra formada por duas outras: pro, antes, e videre, vê. Quando eu digo que Deus é o Deus da provisão, eu estou dizendo que Ele é o Deus que vê antes, enxerga antes, vai antes, faz antes, chega antes, abre antes, opera antes, trabalha antes, resolve antes. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, se eu tenho embasamento bíblico para isso? Tenho. Isaías capítulo 45 e verso 2. Olha o Deus da provisão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro e te darei os tesouros da escuridade. Noutras palavras, Deus vai na frente preparando tudo. Quando você chega lá, já vai estar tudo pronto, porque o Deus da provisão agiu. Deixa eu ver se eu estou pregando para quem crê esta noite. Aleluia. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: não se aperrei não. O Deus da provisão está cuidando de tudo. O Deus da provisão está trabalhando. O Deus da provisão está agindo. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, mas como Deus está trabalhando? Por favor, não queira entender o trabalhar de Deus que você vai morrer doido e besta. Não dá para entender o trabalhar de Deus. Quer ver uma coisa? Para dar vitória a José, Deus fez Faraó dormir demais. Já para dar vitória a Mardoqueu, Deus fez Assuero perder o sono. Ele tira sono de uns, ele dá sono a outros. Ele vai, ele mexe, ele quebra, ele abre, ele trabalha. Tudo isso para você cantar o hino da vitória, porque Ele é o Deus da provisão. Quando eu penso no Deus da provisão, quando eu penso em Jeová Jireh, essa expressão apareceu pela primeira vez em Gênesis 22, quando Abraão está levando o seu filho para o que seria um holocausto. Vocês conhecem muito bem essa história. Gênesis 22, depois destas coisas, o Senhor provou a Abraão dizendo: dá-me o teu filho, o teu único filho. Abraão, sem titubear, sem murmurar e sem reclamar, ele resolve levar o filho dele para um dos montes das terras de Moriá, onde ele iria oferecer supostamente um holocausto. O que era um holocausto? Geralmente o holocausto ele era feito no altar de bronze. Pegava-se o animal, colocava ele em cima, drenava todo o sangue do animal. Depois de todo o sangue do animal exaurido dele, tirava-se as vísceras do animal. Depois repartia o animal em vários pedaços e depois queimava o animal até ele virar apenas fumaça, e o cheiro do holocausto subia às narinas de Deus. Essa era a oferta de holocausto. E Deus disse: eu quero teu filho como holocausto. Diz a Bíblia que Abraão, sem titubear, foi. A Bíblia diz que ele está levando os seus servos com alguns jumentos e o seu filho. A Bíblia diz que ele chega em um dos montes, no sopé de um dos montes, olha para os servos e diz assim: fiquem vocês aí, porque eu e o meu filho subiremos. Olha a fé de Abraão. Ele diz: eu e o meu filho subiremos. Percebam que está pluralizado. Subiremos
adoraremos e depois voltaremos. Mas tu não está indo, Abraão, para oferecer um holocausto? Sabe o que é que o escritor aos Hebreus diz? Abraão tinha uma fé tão tremenda, pastor Carlos Maia, que ele acreditava que se ainda ele oferecesse o filho dele em holocausto, Deus, o Jeová Jireh, é poderoso para fazer o filho dele voltar das cinzas e ele descer com o filho dele. Mas o ponto aqui não é esse. O ponto é que a Bíblia diz assim: depois do terceiro dia, a Bíblia diz que Isaac quebra o silêncio. Isaac, quebrando o silêncio, voltou-se para o seu pai e perguntou: meu pai, o senhor pode me tirar uma dúvida? O velho Abraão olhou para o seu filho consternado e disse: pois não, meu filho, que dúvida você tem? Ele disse: é que eu estou vendo aqui o cutelo para o holocausto, eu estou vendo o fogo para o holocausto, eu estou vendo a lenha para o holocausto, mas o principal do holocausto eu não estou vendo. Eu não estou vendo o cordeiro. Cadê o cordeiro? Não tem holocausto sem cordeiro. Abraão olha para o seu filho. Eu acredito que o momento mais difícil daquele pai, ele olha para o seu filho e diz assim: meu filho, Jeová Jireh, para nós o cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Sabe o que é que eu acho lindo? É que Isaac faz uma pergunta e Abraão dá uma resposta, não que ele queria ouvir. Na verdade, ninguém respondeu a pergunta de Isaac. Ei, Davi foi o maior rei de Israel, não respondeu a pergunta de Isaac. Salomão foi o mais sábio da história, não respondeu a pergunta de Isaac. Sansão foi o mais forte da Bíblia, não respondeu a pergunta de Isaac. Isaías foi o que mais profetizou sobre o Messias, não respondeu a pergunta de Isaac. Jeremias foi o que mais chorou, não respondeu a pergunta de Isaac. Ezequiel teve a visão que ninguém nunca teve, mas não respondeu a pergunta de Isaac. Sabe quem respondeu a pergunta de Isaac? João capítulo 1 e verso 29. Um homem vestido com vestimentas de pele de camelo, comendo mel silvestre com gafanhoto, batizando nas águas do Jordão. Ele parou o que estava fazendo, apontou para um jovem que estava se aproximando, e parece que eu vejo João Batista dizendo: ei, Isaac, eu tenho a resposta que tu precisavas. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Deus, o provedor, estava provendo o cordeiro para o holocausto, Deus agora está provendo o cordeiro para a salvação da humanidade. Tem provisão, tem provisão, tem provisão. Quem acredita no Deus da provisão, levante a mão e glorifica o nome dele. Aleluia, aleluia. Eu estou pregando sobre o Deus da provisão. Mas de vez em quando você encontra alguém que pode duvidar do que esse Deus pode fazer. Salmo 78, verso 19. Aparece ali a pergunta, que ela é exteriorizada, pastor Carlos Maia, pela voz da incredulidade, a voz da ingratidão, a voz da rebeldia. E qual é a pergunta? Pode porventura Deus preparar uma mesa no deserto? Aleluia. Aí sabe o que é que o salmista vai responder no caso Asaf? Deus, Ele é um Deus que faz as codornizes mudarem a rota para cair do lado das tendas dos hebreus. Ele faz chover carne, e Ele ainda faz mais, dando uma ordem para as nuvens, para que ela faça chover o pão do céu, o cereal do céu. Se você ler Êxodo 16, você vai ver que a Bíblia deixa bem claro que os dentes deles ficaram embotados de tanta carne que eles comeram depois que Deus fez chover carne. E o pão, durante 40 anos eles estavam desesperados. Teve um dia, Deus disse: vai chegar um dia que vocês vão amanhecer o dia, quando saírem da tenda de vocês, vocês vão se deparar com uma surpresa. Diz a Bíblia que um dia eles saíram, quando olhavam tinha uma relva. Quando a relva baixou, eles viram um negócio lá branco, pegaram aquilo lá e eles perguntaram: o que é isso? Daí surgiu a expressão maná. O que é isso? Quando colocaram na boca, tinha gosto de pão de mel. Mas o melhor é, durante 40 anos há quem diga que o maná tinha o gosto segundo o paladar deles. Mineiro, eu quero pão de queijo.
Goiano, eu quero piqui. Nordestino, eu quero buchada. Louvado seja o nome do Senhor. 40 anos eles experimentando o Deus da provisão, cuidando da vida deles. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Observem um detalhe. Se você ler Salmo 78 verso 23, a Bíblia diz assim: e dele deu uma ordem para as nuvens. Aleluia. É o Deus da provisão. Quando você abre a Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a Bíblia diz que Deus levanta Elias. Elias, ele profetiza no reino do norte. E o momento em que Elias aparece é um momento de muita dificuldade para a nação de Israel. O reino estava dividido: reino do sul, reino do norte. Reino do sul, Judá e Jerusalém. Reino do norte, 10 tribos, 8 dinastias e 19 monarcas. Todos eles apóstatas. Num espaço de quase 200 anos, Elias aparece. E a primeira palavra de Elias para Acabe, que casou-se com Jezabel, foi: assim diz o Senhor, perante cuja presença eu estou, Deus vivo, durante 3 anos e 6 meses nem chuva e nem orvalho cairá nesta terra, conforme a minha palavra. Elias profetiza, Deus assina embaixo e fecha o céu. Quando Elias profetizou, acabou a água, a Bíblia diz que nem chuva e nem orvalho. Quando Elias profetiza, Deus fala com Elias. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 3. E veio a palavra do Senhor a Elias, falando com ele, dizendo: vai para a parte ocidental do deserto, fronteira com o Jordão. Eu abri uma fonte chamada Querite. Preste atenção que o Deus da provisão está trabalhando. Tu vais beber da fonte do Querite água cristalina. E eu já ordenei aos corvos para que eles te sustentem. Louvado seja o nome do Senhor. Eles trarão pães com carne pela manhã e pães com carne à tarde. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Sanduíche natural, melhor do que o MC Donalds. Olha o que é que Deus está dizendo: a provisão chegou e vocês podem ficar tranquilos. Agora sabe o que é que eu acho interessante aqui? Deus não está dizendo: vão lá, que quando chega lá eu vou ver o que eu posso fazer. Não, não, não. Isso é coisa de quem não tem um controle. Quando chega lá eu vou ver o que é que eu posso fazer. Vão, porque eu já dei a ordem. Vai, porque eu já dei a ordem. Pisa, porque eu já dei a ordem. Bate, porque eu já dei a ordem. Vira a chave, porque eu já dei a ordem. Oh, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Agora tem um detalhe aqui. Os judeus, eles são regidos por 3 leis: leis cerimoniais, leis morais e leis jurídicas. Os corvos, pastor Carlos Maia, eles entram nas leis cerimoniais. Animais imundos, proibidos de serem consumidos pelos judeus. Mas como é que pode? São esses corvos agora que estão trazendo pães com carne para Elias. Mas pastor, eles estão entre os imundos. Quem foi que disse que você serve a um Deus de provisão limitada? Quando Deus quer abençoar um crente, Ele toca, Ele mexe, Ele vai onde Ele quer. Não importa se é crente, não importa se não é, não importa se crê em Deus, não importa se não crê. Deus vai mexer, quebrar o coração, e Ele vai virar garçom e trazer a vitória na sua mão. Ei, eu estou com uma palavra no meu coração ardendo aqui agora. Deus vai usar o corvo para abençoar você. Alguns especuladores da Bíblia dizem que esses corvos aqui eram mercadores. Alguém que quer anular milagre. Porque se você pode explicar, não é milagre. Agora, se não tem explicação, é milagre. Como é que corvos pegam carne com pão e está trazendo para Elias? Alguém disse que esses corvos aqui ia lá no palácio de Acabe, pegava a carne e trazia para eles. Aí eu já acredito também, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus tira da conta do ímpio e deposita na conta do justo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas pastor, será que eram mercadores mesmo? Não, eu creio que eram corvos.
O corvo não se comunica com o homem, o corvo não obedece à voz do homem, o corvo não entende o que o homem diz, mas Deus controla corvo, rege corvo, e corvo faz o que Deus ordena. Eu não sei onde Deus vai mexer, eu não sei onde Deus vai tocar, eu não sei onde Deus vai entrar, mas de uma coisa eu sei: para abençoar a sua vida e trazer a provisão, Deus vai quebrar coração de pedra e o milagre vai acontecer. Pastor Carlos Maia, Deus vai usar os corvos. Deus vai usar os corvos. Deus vai tocar e mexer com os corvos, pastor. Aleluia. Vai ter dias aqui que você vai olhar para a direita e para a esquerda e vai perguntar: de onde vem? Como será? O corvo vai bater na porta e vai dizer: eu trouxe porque Deus ordenou que eu trouxesse. Ei, o corvo é aquele que diz assim: eu não creio em Deus, eu não sou crente, eu nem gosto de crente, mas algo me inquietou e eu trouxe. Louvado seja o nome do Senhor. Lutero falou um negócio que foge do senso comum, e é agressivo que Lutero falou. Lutero disse que o diabo é o diabo de Deus. Que é isso, pastor? Não entendi. O diabo só faz o que Deus permite. Sabe foi que Lutero disse? O diabo é um cão preso numa coleira e quem segura é Deus. Ele só toca onde Deus quiser, ele só vai onde Deus quiser. Pastor, mas ele não crê em Deus, ele é ateu, ele é à toa, eu sei lá o que é que ele é. Mas se Deus der uma ordem, ele fica sem dormir 3 dias, uma semana. Se Deus der uma ordem, ele vem e vira garçom. Louvado seja o nome do Senhor. E a provisão chega. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: a ordem já foi dada. Você pode segurar na mão de quem está do seu lado aí, por obséquio, por gentileza? Você pode fazer isso? Segurou na mão dessa pessoa, diga para ela assim, ó: fica tranquilo, a ordem já foi dada. Não se aperreia, a ordem já foi dada. Vai, a ordem já foi dada. Creia, a ordem já foi dada. Pisa, a ordem já foi dada. Bate, a ordem já foi dada. Faz o negócio, a ordem já foi dada. Vira a chave, a ordem já foi dada. É barra choria candarácia. Ele já deu a ordem. Ele já deu a ordem. Aleluia. Olha o que é que Davi diz aqui: preparas uma mesa perante mim. Aleluia. Só que tem um detalhe interessante. Diz a Bíblia que o querido secou. Pastor, por que o querido secou? 2 razões. Secou porque não tinha chuva, e secou porque Deus quis. Mas pastor, porque Deus permitiu o querido secar? O ser humano, ele é adaptável e acomodado. Se o querido não tivesse secado, Elias estava lá até hoje, comendo pão e bebendo água, com carne, situação cômoda. Então por que o querido secou? Deus permite que algumas coisas na nossa vida tenham fim, para dar início a outras. Deus é um Deus de ciclos. Ele fecha um ciclo porque Ele quer iniciar outro. Não chore por um querite que Deus permitiu ele secar. Deus é poderoso para preparar outros maiores para a sua vida, porque eu estou falando do Deus da provisão. Agora, se você ler o primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 8 e 9, a Bíblia diz assim: e Deus fala com Elias novamente, dizendo: vai para a região de Sarepta, Tiro e Sidom, a chamada Tiro e Sidom no Novo Testamento. Vai para a região de Sarepta, porque lá em Sarepta, eu fico imaginando, sabe o que? Quando Deus diz a Elias, vai para a região de Sarepta, eu fico imaginando Elias dizendo: opa, eu estou saindo do deserto, Deus está me mandando para uma cidade. Então lá Deus vai usar o dono do maior supermercado daquela cidade, o dono do maior mall, o dono do maior outlet, sei lá, o dono da maior empresa. Deus vai tocar no dono da maior empresa e ele vai cuidar de mim. Não é assim que a gente pensa. A gente olha e diz assim: Deus vai usar o grandão, Deus vai usar o poderoso, Deus vai usar o forte. Não é assim que a gente pensa. Aí Deus diz: vai, Elias, para Sarepta, porque eu já dei ordem. Escuta isso aqui:
aqui. Ele deu ordem às nuvens no Salmo 78 e verso 23. Ele deu ordem aos corvos no primeiro livro dos Reis, capítulo 17 e verso 3. Aí Deus agora diz assim: olha, eu já dei ordem a uma viúva. Meu Deus. Aleluia. O dinheiro de Deus está no bolso de quem Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eu já dei ordem a uma viúva para que ela te sustente. Elias não conta, nem titubia, se levanta e vai. Quando Elias está entrando em Sarepta, dá de cara com a viúva e o filho dela. Elias, tem alguma coisa para me comer aí? Tem uns gravetozinhos, um pouquinho de azeite e farinha, estou fazendo um bolo. Olha o ambiente em que Elias chega. Um ambiente de incredulidade, apostasia, paganismo, melhor dizendo, é a palavra melhor, porque lá se adorava outro Deus, não o Deus de Israel. E um ambiente tomado por morte, sentimento de morte. Alguém já tinha determinado como seria o amanhã. Como assim? Não, eu tenho aqui uns gravetozinhos para fazer um fogo, um pouquinho de farinha com azeite. Eu vou fazer um bolo, porque a situação aqui nossa aqui já tinha o que dar, não tem mais para onde correr, acabou tudo. E eu já conversei com meu filho aqui, já fiz uma reunião com ele. Nós vamos comer um bolo, depois eu e o meu filho morreremos. Elias chega lá e diz assim: agora eu entendi para que Deus me mandou aqui. Deus me mandou aqui para transformar o luto em celebração e milagre. Deus me mandou aqui para mudar o ambiente. Deus me mandou aqui para mudar a casa. Deus me mandou aqui para mudar a circunstância. Vocês se lembram do Salmo 84 e verso 6? Passando pelo vale de Baca, faz dele um manancial de águas. Ei, onde você pisar a planta do seu pé, você vai levar alegria, você vai levar saúde e você vai levar vida. Ei, tem alguém dizendo vou morrer, você vai pisar os pés lá e vai levar vida. Deixa eu ver quem recebe essa palavra. Deus te trouxe a este lugar para você trazer vida. Aleluia, aleluia. Elias diz: não vai morrer ninguém. Só que você vai fazer o seguinte: primeiro você vai fazer esse bolo e vai trazer para que eu coma esse bolo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho uma palavra para você, mulher. Depois que eu comer desse bolo, tu e o teu filho vai viver em abundância, porque nunca mais vai acabar azeite na panela, nem vai faltar farinha na botija. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Nem azeite na botija, nem farinha na panela. Nunca mais vai acabar. O Deus da provisão está na minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vim aqui nesta noite dizer a você, sabe o que? Fica tranquilo, a mesa está sendo preparada. A mesa está sendo preparada. Pastor, eu não tenho nada. É aí que ele chega. Pastor, eu não vejo nada. É aí que ele vem. É no ambiente da dificuldade e da impossibilidade que a mesa é preparada. Preparas uma mesa perante mim. O que é isso? Provisão. Fala comigo, provisão. Agora olha o que é que Davi diz aqui: na presença dos meus inimigos. Sabe o que é isso? Exaltação. Ei, só para nós aqui, não ore para Deus matar seus inimigos. Ore para Deus dar vida e saúde para os seus inimigos. Sabe para quê? Para que no dia da mesa preparada eles estejam lá. Porque não vai ter graça nenhuma. Eles precisam estar lá. A Bíblia Sagrada, principalmente Davi, nos Salmos aparecem as chamadas orações imprecatórias. Você vai ver Deus dizendo, Davi dizendo, quebra o pescoço do meu inimigo. Teve até um pastor lá no Brasil agora que entrou numa polêmica, porque ele pediu para Deus quebrar os queixos de um presidente lá do Brasil. Vocês não sabem o que é, quem é, deixa isso para lá. Oração imprecatória. Mas nós estamos na graça aí. Jesus nos ensinou diferente. Coloca a brasa na cabeça dos teus inimigos. Ora bem por aqueles que te perseguem. Não ore para Deus matar seus inimigos. Ore para Deus dar vida e saúde, para que no dia da mesa eles estejam lá. A mesa está sendo preparada e vai ser na presença dos seus inimigos. Nós estamos falando aqui de um pastor provedor.
É um pastor que está falando de um pastor provedor, com base no ofício dos pastores. Davi era um pastor que entendia muito bem do pastoreio, e ele está usando a metáfora do pastor, aplicando-a em Deus. Sabe como era que funcionava? Ou funciona nos chamados beduínos, pastores do deserto? Eles são muito cuidadosos no que diz respeito a cuidar das ovelhas. Muito atencioso, muito apegado. Eu estava conversando isso com o pastor Carlos. Eu falei para ele que ele vai viver coisas extraordinárias aqui nesse país, porque ele é um camarada que cuida. Ele gosta de estar perto, ele se preocupa, e isso faz toda a diferença. Além de ser um grande pregador, ele tem essa característica. Escuta isso aqui. Os pastores do deserto, eles agem com muita preocupação com as suas ovelhas. É tanto que quando eles chegavam no aprisco à noite, depois que as ovelhas pastavam ou se alimentavam, quando chegava o horário da noite das ovelhas dormirem, eles colocavam todas as ovelhas para o aprisco, e eles faziam, sabe o que? Eles, no local da porta, eles se deitavam e ficavam lá como se fosse um entrave na porta, porque se os inimigos viessem para tentar entrar no aprisco, esbarrava no pastor. Foi por isso que Jesus disse lá em João 10:9, eu sou a porta. Você entendeu? Então esses pastores aqui, durante o dia, quando eles estavam cuidando das ovelhas, eles faziam o seguinte: eles migravam as ovelhas, com as ovelhas procurando o melhor pasto. Você vai ver que Davi fala aqui de pastos verdejantes. Então ele procurava a melhor comida, mas ele fazia o seguinte: quando ele chegava no ambiente onde as ovelhas iriam pastar, eles deixavam as ovelhas do lado de fora, e primeiro eles entravam para fazer um checklist, meu amor, para fazer um checklist no ambiente, para inspecionar o ambiente. Só que ele entrava, pastor Carlos Maia, com a bolsa, um sequetel de óleo, levando óleo, porque existiam dois inimigos aqui. Eu vou falar primeiro dos de baixo. Existiam as chamadas víboras cinzentas. Elas ficavam em buracos, e acontecia o seguinte: quando a ovelha entrava, a víbora sentia o cheiro da ovelha, saía do buraco e picava a ovelha, podendo levar a ovelha à morte através da picada da víbora cinzenta. O que era que o pastor fazia? Entrava no ambiente onde ele via um buraco, ele derramava óleo naquele buraco, como diz na minha terra, lambrecava o buraco lá com óleo, e ele em todos os buracos ia jogando óleo. Quando ele percebia que todos os buracos que pudesse existir uma víbora lá estavam lambrecados com óleo, aí vem aquela expressão: a ovelha conhece a voz do seu. Aí o pastor dava uma ordem e as ovelhas entravam. Na medida que as ovelhas iam entrando para pastar, o que era que acontecia? A víbora sentia o cheiro da ovelha e dizia: eu vou sair e vou matar as ovelhas. Quando ela tentava sair, ela patinava no óleo, escorregava no óleo até cansar. É daí que surge a expressão: preparas uma mesa perante mim, na presença das víboras, que vão sentir a presença da ovelha. A ovelha vai pastar, mas não irão ferir as ovelhas. Bendito seja o nome do Senhor, porque o provedor já cuidou de tudo, e a mesa vai ser na presença dos inimigos. Ei, eles estarão lá no dia da grande vitória da sua vida. Eles vão tentar atingir você, mas irão escorregar no óleo. Louvado seja o nome do Senhor. E não irão conseguir perturbar você, enquanto você vai fartar-se da provisão que Deus já preparou para você. Deixa eu ver se eu estou pregando para quem crê. Agora escute isso aqui, deixa eu partir para o encerramento. Preparas uma mesa perante mim. Diga comigo: provisão. Provisão. Na presença dos meus inimigos. Diga comigo: exaltação. Exaltação. Unges a minha cabeça com óleo. Capacitação. Vocês lembram-se que eu falei dos inimigos de baixo? Também tinha os inimigos de cima. Quais eram eles? A chamada mosca nasal, ou mosca varigeira. A mosca varigeira geralmente entrava pela cavidade nasal da ovelha, depositando as larvas, né? Perto da região cerebral.
causando um desespero na ovelha. Eu não sei se alguém aqui já viu quando uma ovelha está inquieta e começa a roçar a cabeça no chão. Tem umas delas, pastor, quando está num grau que as larvas já estão num montante muito grande, ela chega num grau de desespero tão grande que ela dá uma marretada com a cabeça na pedra a fim de tirar a própria vida, porque não aguenta mais o incômodo. Só que tem um detalhe: o pastor sabia dos inimigos que vêm de baixo, mas o pastor conhece os inimigos que vêm de cima. E o que é que o pastor faz? Além de lambrecar os buracos lá com óleo, aí o salmista diz assim: unges a minha cabeça. Aleluia. Quando a ovelha entrava, a mosca nasal ficava empolgada e dizia: opa! Mas quando ela ia se aproximar da ovelha, ela sentia o cheiro do óleo e não chegava perto, porque o óleo expulsa a mosca nasal. Aí a ovelha está pastando, as víboras esperneando, e a mosca nasal sem chegar perto e trazer perturbação. Por que capacitação? Por que capacitação? Porque sem o óleo na cabeça, aquela ovelha entraria ali e não teria paz. Deus te trouxe aqui para te dizer, sabe o que? Ele está capacitando você a entrar em lugares que sem o óleo na cabeça você não entraria. Deus está capacitando você a pisar os seus pés em ambientes que, se você entrasse lá sem óleo na cabeça, tinha incômodo, tinha perturbação, ou você poderia até acabar com a sua própria vida. Mas eu tenho uma visão espiritual aqui nesta noite. Eu vejo você entrando lá, nem víbora, nem mosca, nem víbora, nem mosca. Deus te dará vitória naquele lugar. Deixa eu ver quem crê nesta palavra esta noite. Glorifique a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha, Deus está abrindo portas para você, que quando você chegar lá, você vai dizer: peraí, com as minhas armas eu não vou conseguir dar conta disso aqui não. Aí você vai se lembrar: o óleo está na cabeça, entre. A cabeça está ungida, entre. Tem óleo na cabeça, pode pisar os pés no ambiente que não vai ter incômodo nem de víbora e nem de mosca. A perturbação vai passar longe, o incômodo vai ser afugentado para a glória do nome de Jesus. E eu termino aqui. Preparas uma mesa perante mim, provisão. Na presença dos meus inimigos, exaltação. Unges a minha cabeça com óleo, capacitação. E o meu cálice vai ficar pela metade. Não 70%, 90%, cheio, transbordante. Ou vai transbordar. Vocês lembram que eu falei aqui do hospedeiro? Que Davi está entrando na casa dele, está sendo recebido por ele. Na chamada lei da hospitalidade, o judeu, ele é muito visceral, ele é muito para dentro, ele não só fala, ele pratica o que ele fala, ele vive o que ele fala, ele é visceral. Na lei da hospitalidade, quando você chega na casa de um judeu, chamado judeu ortodoxo, praticante, ele faz 3 coisas: ele lava seus pés, ele unge sua cabeça, e ele entrega nas suas mãos um cálice com uma bebida para trazer refrigério por causa do sol causticante. Ele se preocupa, você andou no sol, então você precisa refrigerar-se. Ele entrega um cálice na mão do hóspede. Só que tem um detalhe, pastor Carlos Maia. Tem 2 sentimentos que envolve, que cerca, que enche o hospedeiro. Primeiro sentimento: eu não quero que ele demore muito na minha casa. Então eu vou esperar ele beber. Quando o cálice terminar, é o indicador de que ele pode ir embora. Se o hospedeiro quisesse que o hóspede ficasse na casa dele, sabe o que era que acontecia? Isso aí, alguém já entendeu? Entregava o cálice nas mãos dele, ele deitava-se na mesa, que é uma mesa diferente da nossa, né? Posição com o braço deitado.
Na medida que o hóspede bebia, o hospedeiro vinha e enchia. Sabe o que é que ele está dizendo? Não vá embora, fique aqui, eu quero sua presença aqui. Mas a Bíblia não fala de encher, a Bíblia fala de transbordar. É mais do que ficar, é habitar, é morar, é não sair daqui. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Por quê? Porque eu tenho para você em abundância. O que eu tenho para você é abundante. Louvado seja o nome do Senhor. Como assim? O teu cálice vai transbordar. Deixa eu liberar uma palavra para você. Não importa o lugar, o cálice vai transbordar. Não importa quando e como, o cálice vai transbordar. Eu vejo nesta noite o hospedeiro, aquele que abriu a porta para você entrar nesta casa de paz. Eu vejo o hospedeiro, aleluia, com a botija, eu não sei, nas suas mãos, fazendo o teu cálice transbordar. Deus é Deus de abundância. Deus não é Deus de coisinhas pouquinhas ou pequenas. Deus é Deus do muito. Lucas 6:38. Dai ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Olha o que aqui diz o escritor em Deuteronômio capítulo 28 e verso 1. Se atentamente ouvides a voz do Senhor e tiveres o cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todos os povos da terra. Deuteronômio capítulo 28 verso 2. Se ouvides a voz do Senhor, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Versos 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito o teu cesto, bendita a tua amassadeira, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e a cria dos teus animais. O Senhor teu Deus ordenará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo aquilo onde puser a tua mão na terra que o Senhor te deu por herança. Os teus inimigos vieram por um caminho, mas por 7 fugirão da tua presença, diz o Senhor. Ele abrirá o céu, o seu bom tesouro, mandará chuva sobre a terra, te tirará de cauda, te colocará por cabeça, emprestarás a muitos e não tomarás emprestado, se ouvirdes a voz do Senhor. Sabe o que é que eu vejo? Eu vejo o cálice transbordar, eu vejo o cálice transbordar, eu vejo abundância. Quem crê nesta palavra vai ficando de pé agora e glorificando o nome de Jesus. Tem cálice transbordando hoje. Segure na mão da pessoa que está do seu lado, por favor. Diga para esta pessoa: o cálice vai transbordar. Libera essa palavra sobre a vida dessa pessoa que está do seu lado aí. Diga para ela: vai ser em abundância. Deus não é medíocre. Deus não deve nada para ninguém. Deus não é Deus de coisinhas. Deus é Deus do extraordinário, do grande. Vai ser em abundância. Só quem acredita no Deus da provisão. Aleluia. Aleluia. Preparas uma mesa, provisão. Na presença dos meus inimigos, exaltação. Unges a minha cabeça com óleo, capacitação. E o meu cálice transbordará abundância. Aleluia. 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 Você pode dizer glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Qual o nome dele? Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Abra sua boca e adore. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Vai. Eu creio em ti.
Meu Deus, tira o medo do coração, tira a preocupação da alma, tira a inquietação, Senhor. Tira, meu Deus, todo entendimento que traga dúvida, e faz o teu filho entender que tu és provedor, tu és exaltação, oh aleluia, tu és o capacitador, e o cálice vai transbordar.